E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, vocês que estão interessados em saber um pouquinho mais a respeito de práticas avaliativas por meio da oralidade. Gostaria de me apresentar para vocês. Eu me chamo Luiz Augusto Pascoal de Souza, sou aluno do programa PPG-MAT da UTF-PR Campus Londrina Cornélio Procópio e orientando da professora doutora Marcele Tavares Mendes. Esse primeiro vídeo do meu produto educacional é para apresentar para vocês um pouco da trajetória que eu tive dentro da UTF, no programa PPG-MAT, pesquisando a respeito de práticas avaliativas envolvendo a oralidade. E por que oralidade? Eu vou começar a seguir aqui com vocês e contar um pouquinho dessa trajetória, tá? Eu espero que você possa acompanhar e talvez comece a refletir assim como eu refleti a respeito de práticas avaliativas, tá bom? Então, gente, falando um pouquinho da minha trajetória e dos meus equívocos, como eu coloquei aqui a respeito de avaliação, eu sempre fui um aluno que foi avaliado por uma única forma, né? Era aquele dia de prova onde eu devia mostrar naqueles 50 minutos o que eu sei, o que eu aprendi. Se eu errar, eu vou ser penalizado por isso, né? Eu talvez tenha uma chance de fazer uma recuperação. Então, eu coloquei aqui alguns equívocos, porque hoje, depois de pesquisar um pouco a respeito de avaliação e avaliação por meio da oralidade, práticas avaliativas por meio da oralidade, eu percebo que a avaliação vai muito além daquele momento. A avaliação é um processo. A avaliação é você acompanhar um aluno e perceber com seus erros, com seus acertos, a sua evolução e onde ele vai construindo o seu conhecimento. Ele vai mostrando para mim, como professor, o conhecimento que ele está construindo dia após dia. Então, eu tive alguns equívocos por achar que isso tudo não funcionava. Eu acreditava que a prova era aquele momento único e pronto. Hoje, pesquisando a respeito de avaliação, eu vejo um leque de possibilidades de nós podermos avaliar nossos alunos. E uma delas é envolvendo a oralidade. Mas nem sempre eu tive esse contato bom, e eu posso falar sorrindo, como eu estou falando aqui a respeito de oralidade, porque teve um período da minha vida em que eu fui avaliado através de uma prova oral e não foi muito legal, que eu vou falar agora com vocês. A prova oral para mim foi uma triste experiência, foi um castigo. Até coloquei aqui, prova oral, um castigo, uma triste experiência. Quando eu estava cursando, fazendo minha licenciatura em matemática, eu tive uma experiência não tão legal a respeito de prova envolvendo a oralidade. Era uma prova oral. Eu lembro muito bem que meu professor, ele falou que eu deveria fazer uma prova oral, eu não podia ter feito a prova na data marcada, e eu acredito que ele fez isso como um castigo para mim mesmo. Eu tinha feito uma cirurgia e eu não podia fazer a prova no momento certo. Quando acabei voltando, né, da minha licença lá, ele falou: você vai fazer uma prova oral. Essa prova ela vai ter 4 questões. Você vai dizer para mim o que você quer que eu escreva no quadro e de acordo com o que você for falando, eu vou te avaliando, vou escrevendo aqui e vou te avaliando. Eu lembro bem até que eu falei assim: professor, então você pode me dar uma folha, um papel, uma caneta para eu fazer um rascunho? Ele falou: não. É tudo baseado no que você falar. Eu vou te dar um tempo para que você responda e dentro daquele tempo, se você não começar a responder o que foi perguntado, essa pergunta já passa, você já perdeu a nota dessa questão e já passamos para a próxima. Eu acredito que naquele momento eu fiquei travado, eu fiquei muito nervoso. Eu lembro que eu respondi as questões, mas foi um momento de muita tensão, foi criado um clima de muita tensão. Hoje, lembrando, eu vejo que parece, no meu ver, que foi um castigo. Eu não sei se o interesse dele realmente era me avaliar ou ele fez aquilo porque eu acabei fazendo uma prova depois da data marcada, né? Por não poder estar impossibilitado de fazer na data correta, né? E para mim não foi uma experiência legal. Eu sempre tive a prova oral como um castigo. A partir daquele momento, eu via que, eu quero castigar um aluno, vou fazer uma prova oral. Eu pensava isso. Eu pensava que os professores usavam uma prova oral para falar assim: você vai mostrar que você sabe, então vai ter que me falar, vai ter que fazer através da oralidade. E para mim isso foi crescendo cada vez mais um monstro. A prova oral se tornou um monstro. E na minha concepção era bem assim que funcionava. E eu pude, dentro do programa PPG-MAT, conhecer um pouquinho da avaliação
como uma oportunidade de aprender. Eu conheci a respeito de diferentes instrumentos avaliativos, práticas avaliativas envolvendo a oralidade, como é o caso dessa pesquisa, a qual eu vou compartilhar com vocês toda essa trajetória, as experiências que eu tive. E hoje eu entendo que a avaliação ele não se resume num momento. A avaliação é um processo onde o aluno vai construindo com erros, com acertos, ele vai construindo conhecimento, ele vai demonstrando para o professor de diferentes maneiras o que ele aprendeu, como ele aprendeu, o que ele sabe, o que ele pode fazer para melhorar. Então, a avaliação, na verdade, para mim hoje é um processo. E isso fez com que eu me interessasse mais ainda a pesquisar sobre avaliação e talvez sanar algumas dúvidas que eu tinha a respeito de avaliação por meio da oralidade, visto que eu tive alguns probleminhas aí na minha trajetória, alguns pensamentos errados sobre a oralidade dentro da avaliação. Então, eu resolvi pesquisar a respeito de práticas avaliativas por meio da oralidade. Então, pessoal, esse é o meu interesse de pesquisa, práticas avaliativas por meio da oralidade. E essa ideia surgiu juntamente com minha professora, hoje minha orientadora, a professora Marcele, e enquanto eu ainda era aluno externo do programa em 2021. A professora havia proposto, dentro da disciplina de avaliação da aprendizagem e ensino da matemática, ela tinha proposto uma prática avaliativa em sala de aula. Eu, como professor regente da sala, deveria fazer uma prática avaliativa com eles, uma prática diferenciada, alguma coisa diferente. E eu lembro bem que veio essa ideia de fazer um seminário, de fazer os alunos apresentarem. E aí que surgiu a ideia de eu pesquisar a respeito de práticas avaliativas por meio da oralidade, ainda como aluno externo do programa. E essa é a minha questão de pesquisa, pessoal, a qual eu respondo ao final desses vídeos, para você, se você for acompanhar todos eles. E também, se você deu uma lidinha na minha dissertação, você viu que eu vou acabar respondendo essa pergunta lá no final, de todo esse meu tempo de pesquisa, de aprofundamento dentro desse assunto, a respeito de práticas avaliativas por meio da oralidade. O que pode ser evidenciado de práticas avaliativas em aulas de matemática, organizadas em um contexto que considera a oralidade enquanto meio de socializar ideias e construir conhecimento. O que eu posso perceber de um aluno através da sua fala, do seu diálogo em sala de aula, a respeito da aprendizagem dele? Quais as potencialidades, quais alcances eu consigo ver que eu tive com a oralidade em práticas avaliativas nas aulas de matemática? Essa é a ideia da minha pesquisa. Além disso, pessoal, pretendeu-se organizar e explorar diferentes configurações de práticas avaliativas por meio da oralidade e evidenciar potencialidades. Então, o que eu vou falar para vocês, o que eu vou apresentar para vocês nos próximos vídeos são organizações, diferentes configurações de práticas avaliativas por meio da oralidade, as potencialidades, os alcances que elas podem ter, a construção do conhecimento do aluno, onde ele vai evidenciando isso através da oralidade, onde ele vai demonstrando criatividade, ele vai evoluindo em sala de aula, ele vai perdendo a vergonha de falar diante do público. Tudo isso eu quero apresentar para vocês nesses vídeos do produto educacional, ok? Então, pessoal, o propósito desse produto educacional é apresentar por meio de vídeos, num total de 6 vídeos que eu vou trazer para vocês, como podem ser organizadas práticas avaliativas por meio da oralidade a serviço dos processos de ensino e aprendizagem. Como que você pode fazer para aplicar na sua sala de aula, como que você pode adaptar. Eu vou falar um pouquinho de como eu fiz, o que eu acertei, o que eu errei, o que pode ser feito de diferente para potencializar esse tipo de prática avaliativa na sala de aula e você conseguir, através disso, perceber, conhecer o que o aluno sabe a respeito de determinado assunto. Tá bom? Então, eu quero apresentar para vocês as quatro práticas avaliativas, as quais eu vou depois falar detalhadamente em cada vídeo. Eu quero apresentar para vocês quais foram as práticas avaliativas que eu trabalhei durante essa minha pesquisa. Então, nesses próximos vídeos, pessoal, o que vocês vão encontrar? Ideias para organizar 4 práticas avaliativas por meio da oralidade.
4 práticas diferentes, onde eu pude trabalhar com meus alunos e trazer para vocês algumas adaptações para vocês aplicarem em sala de aula, aqueles que quiserem arriscar um pouquinho mais aí nas avaliações por meio da oralidade, tá bom? Eu trago aqui para vocês os 4 ícones de representação de cada prática. O primeiro é o Professor por um Dia, foi a primeira prática avaliativa realizada ainda no ano de 2021. A segunda foi a videoaula, no ano seguinte. Mãos à Obra foi a terceira também, no ano de 2022. E a última, que é as tarefas em um seminário, foi aplicada no final do ano de 2023, tá bom? Nessa última, eu trago alguns detalhes a respeito do diálogo que eu tive com a fundamentação teórica, vai ser bem interessante. Então, eu te aconselho a ficar por aqui e acompanhar os próximos vídeos, e eu espero que você tenha gostado um pouquinho dessa de conhecer um pouquinho dessa trajetória e dessa mudança que eu tive a respeito de como eu via a avaliação e como eu vejo hoje. Eu agradeço a sua atenção e eu espero que você fique aí comigo nos próximos vídeos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.